Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos, segundo secretário, proceder à leitura dada da sessão anterior. Som. Ata da 29ª sessão extraordinária em 23 de junho de 2004. Presidência do senhor vereador Sami Jorge, presidente, e Ivan Moreira, primeiro secretário. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Sami Jorge, Rodrigo Betren, Jorge Pereira, Alberto Salles, Paulo Melo, Bispo Jorge Braz, Agemiro Pimentel, Sebastião Ferraz, Edmilson Dias, Rubens de Andrade, Ivan Moreira, João Cabral, Gerson Berga, Adilson Pires, Luiz Carlos Ramos, Carlos Bolsonaro, Ricardo Maranhão, Mário Del Rey, Jorge Mauro, Romualdo Boaventura, Leomar Coelho, Lucinha, Lilian Sá, Bispo Monteiro de Castro, Pedro Porfírio, Alexandre Cerruti, 26. Assume a presidência o senhor vereador Sami Jorge. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivan Moreira, primeiro secretário. Encerra esta sessão às 18h30. Lida e aprovada a ata. Passa a ser a ordem do dia. O presidente suspende os trabalhos até as 15 horas para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Está... Som. Alô? Alô? Está reaberta a sessão. Arrumei esse som, Itaninha? Alô, alô? Itaninha, está ruim, né? A primeira matéria da pauta, da ordem do dia, tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei 2077-2004, mensagem 241, de autoria do Poder Executivo, que modifica e revoga dispositivos da Lei 3020, de 5 de maio de 2000, que institui o Programa de Abono Permanência, PAP, no âmbito do Poder Executivo, no município do Rio de Janeiro. A presidência, a partir desse momento, passa a ser exercida por Sua Excelência, o nobre vereador Ivan Moreira. A matéria está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de Lei número 1221/2003. Autoriza o senhor vereador Bispo Jorge Braz, que autoriza o Poder Executivo a construir um posto de saúde no Conjunto Portos, bairro Costa Barros, 25ª Administração Regional, AP 33. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafos. Depois nós vamos conversar isso aqui com o presidente. Eu queria ver com o Benjão primeiro. Se a gente tem alguma saída aí. Vê se a gente tem alguma saída aqui. Já podia dar ciência depois aí. Eu não vou segurar uma onda dessa. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1316/2003, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que considera de utilidade pública o Clube Paysandu Atlético Clube. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1328/2003, mensagem 182/2003, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei 691, de 24 de dezembro de 1984, Código Tributário Municipal. Orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Esse aqui é o Tero. Esse daqui é o que a gente já tinha conversado. E aí a gente está precisando de ajuda de vocês para votar. Precisa 22. Esse vai chegar mais tarde, mas vê alguém da bancada que você tiver aí. Esse é cupom fiscal. Vereadores ausentes, compareçam. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Bispo Dr. Monteiro, Bispo Jorge Braz, Cláudio Cavalcante, Edmilson Dias, Fernando Guzmão, Índio da Costa, Jorge Babô, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Paulo Melo, Professor Washington, Ricardo Maranhão, Rodrigo Bettler, Romualdo Boaventura, Verônica Costa.
Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Não adianta fazer. Senhoras e senhores vereadores, Aloísio Freitas, Argemiro Pimentel, Bispo Jorge Braz, Cláudio Cavalcante, Índio da Costa, Jorge Babô, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Patrícia Amorim, Paulo Melo, vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Matéria requer quórum de maioria absoluta.
Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Pô, já chamei. Você e Jorge Pereira quando era mais nova. Senhoras e senhores vereadores, Aloísio Freitas, Argemiro Pimentel, Bispo Jorge Braz, Jorge Babu,
Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Paulo Melo, Professor Washington, Ricardo Maranhão, Rodrigo Bethlen, Verônica Costa. Vai cair essa sessão. Vereadora Lilian. Bispo Jorge Braz. Vereador Ricardo Maranhão. Vereador Professor Washington. Isso é o que do IACS? Vereador Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Jorge Babu, Argemiro. Gente, você hoje tá andando de Vereador. Vou encerrar. Não, precisa não. Presentes votando sim, 22 senhores vereadores. Votando, presentes e votando sim, 22 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1341 de 2003, de autoria do senhor vereador Chico Aguiar, que autoriza o Poder Executivo a criar o projeto de vigilantes credenciados, instalação de cabines e cancelas em logradouros públicos. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Foi dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1460/2003, de autoria do senhor vereador Guaraná, que proíbe a taxação dos servidores inativos no município
e o aumento do tempo de serviço para aposentadoria. Para encaminhar, senhor Para presidente. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Para encaminhar, nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, solicito adiamento de uma sessão. O presidente submete ao douto plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1517/2003, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que estabelece a priorização no acesso às dependências das casas de espetáculos, teatros, cinemas, circos, ginásios, autódromos e quaisquer outros locais públicos ou particulares, município do Rio de Janeiro, destinados tanto à prática esportiva quanto cultural, aos portadores de necessidades especiais, idosos com 65 anos ou mais e gestantes, e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de lei número 1824/2003, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Fica autorizado ao Poder Executivo instituir o projeto Guia Turístico Mirim, na cidade do Rio de Janeiro, e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária. Em segunda discussão. Projeto de lei número 1923/2004, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, que estabelece parâmetros básicos para a ação fiscalizatória da vigilância sanitária em relação a procedimentos com raio-x, diagnóstico e determina as outras providências. Para encaminhar, presidente. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Para encaminhar, o vereador Fernando Guzmão. Eu solicito adiamento por uma sessão. O presidente submete ao douto plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1951, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, considera de utilidade pública o Centro Social Luz do Sol. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2020/2004, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, considera a utilidade pública o Instituto de Ação Social, IAS. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 2051/2004, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que dá o nome de Santa Rita de Cássia à praça de esportes existente no bairro de Turiaçu e situada entre as ruas Ibiá e Eurípides. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Foi dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 197/2003, de autoria do senhor vereador Edmilson Dias, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Edmê da Conceição Ribeiro Cardoso. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto vai à promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 225/2004, de autoria do senhor vereador Gerson Berg, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao embaixador Antônio Manuel Moreira Tanger Corrêa, cônsul-geral de Portugal. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Tramitação ordinária em segunda discussão.
Projeto de Decreto Legislativo número 230/2004, de autoria do senhor vereador Pedro Porfírio, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao doutor Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É dispensada a redação final. O projeto segue a promulgação. Pela ordem, senhor presidente. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1594/2003, de autoria do senhor vereador Dr. Monteiro de Castro, que institui a obrigatoriedade de profissionais de educação física nos estabelecimentos em que se exerçam atividades físicas e dá outras providências. É o meu? Para encaminhar, nobre vereador Dr. Monteiro de Castro. Peço, Refazendo a fala, então, para encaminhar, nobre vereador Índio da Costa. peço adiamento por uma sessão desse projeto e solicito também o adiamento por uma sessão do projeto de minha autoria, o 1184 de 99. Vossa Excelência atenderá o senhor vereador no primeiro pleito e, quando adentrarmos no projeto de autoria de Vossa Excelência terá que ocupar novamente a tribuna para que peça o adiamento, né? Então, a presidência submete ao douto plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 768 de 98, de autoria da senhora vereadora Jurema Batista, que considera de utilidade pública municipal o Instituto Nacional e órgão supremo sacerdotal da tradição e cultura afro-brasileira. Tem emenda, né? No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto a ser emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1184 de 99. Pela ordem. De autoria do senhor vereador Índio da Costa, que altera o decreto número 12129, de 5 de julho de 1993. Palavra pela ordem, nobre vereador Índio da Costa. Solicito adiamento. Solicito a retirada de pauta desse projeto, por favor. Não adiamento. A presidência submete ao douto plenário a proposta do vereador Índio da Costa, a retirada do projeto da pauta. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Não tem um projeto meu aí, não? Tem, né? Esse tem o meu. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 667/2001, de autoria dos senhores vereadores Otávio Leite e José Moraes, que considera de utilidade pública a Fundação Procuração, Fundacor. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto a ser emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1181, de 2003, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que assegura direito à prioridade de atendimento em hospitais e postos de saúde, exceto emergências, sediado no município do Rio de Janeiro, às pessoas idosas e aos portadores de deficiência física, sensorial e mental, pendentes de pareceres pela Comissão de Justiça, nobre vereador Jorge Pereira, não estando. Romualdo Boaventura, não estando. Não, ele é o autor. Vereador Eliomar Coelho, emitir parecer pela Comissão de Justiça. Pela Comissão de Justiça, emitir parecer, vereador. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereadora Lucinha, não estando. Vereadora Edson Santos, não estando. Doutor Monteiro de Castro. Bispo, emitir parecer. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. A presidência refaz a fala, vai colher parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Convidando o nobre vereador Mário Del Rey, não estando. Edson Santos, não estando. João Cabral, não estando. Edmilson Dias, emitir parecer pela Comissão de Direitos Humanos.
Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1378/2003, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo com a União para que aeronaves comerciais toquem a música denominada Samba do Avião, de autoria de Antônio Carlos Jobim, quando estiverem sobrevoando a cidade do Rio de Janeiro. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tendo sido solicitado verificação... Não. Registrando só o voto em contrário do vereador Fernando Guzmão. A matéria voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1444/2003, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura, que torna obrigatória a execução de gravação de imagem e som de espetáculos culturais e teatrais na cidade do Rio de Janeiro. Um orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Para encaminhar, o vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, solicito adiamento por uma sessão das projetos. Presidente submete ao plenário adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1457/2003, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, que dá o nome de Anésio Frota Aguiar a uma unidade da rede municipal de ensino. Um orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1533/2003, de autoria do senhor vereador Alberto Salles, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do pagamento de pedágio na linha amarela, via urbana municipal, aos veículos de transporte de passageiros por taxímetro, táxis e dá outras providências. Pendente de pareceres. Pela Comissão de Administração, nobre vereador Edmilson Dias. Senhor presidente, o parecer da comissão é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Transporte e Trânsito, nobre vereador Jorge Mauro, não estando. Jorge Babu, não estando. Chico Aguiar, não estando. O vereador Marcelino da Almeida, emitir parecer pela Comissão de Transporte. Marcelino da Almeida. Qual é o projeto? Parecer favorável, vereador? Ao contrário. Está nervoso, vereador? Ficar calmo. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, Bispo Dr. Monteiro. Não estando. Vereadora Rosa Fernandes. Pela Comissão de Higiene e Saúde Pública. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, nobre vereadora Rosa Fernandes. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1565/2003. De autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que considera de utilidade pública o abrigo Doce Morada. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto a ser emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. A presidência ainda esclarece aos nobres senhores vereadores que o projeto de lei número 1720/2003 irá ao arquivo, tendo, com base no artigo 262 do Regimento Interno, em razão da aprovação do PL 1533 de 2003, 21º da pauta.
1720 de 2003 está anexado ao PL 1533 de 2003, 21º da pauta. Passamos agora ao 23º projeto da pauta. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1596/2003, de autoria dos senhores vereadores Sami Jorge e Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à instituição Policlínica do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Matéria, as pendentes de pareceres. Pela Comissão de Administração, nobre vereador Edmilson Dias. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, doutor Monteiro, Bispo doutor Monteiro, emitir parecer pela Comissão de Higiene. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, nobre vereadora Rosa Fernandes. Nobre vereador Marcelino da Almeida. Emitir parecer pela Comissão de Finanças. Parecer favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1679/2003, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe sobre a utilização de provas especiais para candidatos cegos, na situação que menciona, nos concursos públicos do município do Rio de Janeiro, pendentes de pareceres pela Comissão de Justiça. Tem nenhum deles aí, né? Pela Comissão de Justiça, nobre vereadora Leila do Flamengo. Emitir parecer pela Comissão de Justiça ao PL 1679. Pela comissão, parecer é favorável pela pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, nobre vereador Edmilson Dias. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, nobre vereador Edmilson Dias. Senhor presidente, é favorável também. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1694/2003, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade, que cria o Parque Municipal da Fazenda dos Barata, nos termos do decreto número 21496, de 4 de junho de 2002, e seu anexo único, e dá outras providências. Para discutir. Para discutir, senhor presidente. Palavra pela ordem, nobre vereador Eliomar Coelho. Eu solicito o adiamento de uma sessão. Presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1740/2003, de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que autoriza o Poder Executivo a criar um centro de tratamento odontológico em cada AP do município. Pendentes de pareceres. Pela Comissão de Saúde, Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereadora Lucinha. Vereadora Lucinha, emitir parecer pela Comissão de Saúde. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, nobre vereadora Rosa Fernandes. Não estando, vereador Marcelino da Almeida. Não, a presidência refaz a fala. Vereadora Leila do Flamengo. Nosso parecer é favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação. Posso pular isso aqui? Que é o meu, é o meu. Adilson, vem cá, Eliomar, rapidinho. Leia isso aqui para mim, leia isso aqui para mim. Aí seria.
Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1473/2003, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que autoriza o Poder Executivo a executar um plano inclinado para o acesso à Igreja Nossa Senhora da Penha, Jacarepaguá. A matéria está pendente de parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Convido o nobre vereador Adilson Pires para emitir. Ele não? Convido, refazendo a fala, convido o vereador Edson Ferraz para emitir seu parecer. Sebastião Ferraz. Parecer favorável, presidente. O parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos é favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o nobre vereador Edmilson Dias para dar o parecer. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável. Não há orador para discutir a matéria. É encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão. Os óculos. A presidência agradece aí a nobre vereador Eliomar Coelho. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1752/2003, de autoria do senhor vereador Alexandre Cerruti, que determina às concessionárias de serviço público a obrigação de realização de obras e dá outras providências. Pendentes de pareceres pela Comissão de Justiça. Tem ninguém aí, né? Vereadora Leila do Flamengo, pela Comissão de Justiça. Pela comissão, parecer pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, nobre vereador Edmilson Dias. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Eliomar Coelho. Vereador S. Ferraz, emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, nobre vereador Eliomar Coelho. Parecer da comissão é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1788/2003, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura, que institui a Semana de Campo Grande. Institui a Semana de Campo Grande a ser comemorada anualmente, na semana que abrange o dia 17 de novembro e dá outras providências pendentes de pareceres pela Comissão de Administração. Vereador Edmilson Dias. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação e Cultura. Vereador Rubens Andrade, não estando. Vereador S. Ferraz. Emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável pela Comissão de Turismo. Vereadora Leila do Flamengo. Pela comissão de turismo, parecer é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos. Bispo Jorge Braz. Favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereadora Rosa. Vereador Marcelino de Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1801/2003, de autoria do senhor vereador Mário Del Rey, que determina a proibição de venda de refrigerantes e alimentos artificiais nas escolas públicas e privadas do município do Rio de Janeiro. Dá outras providências. Palavra pela ordem, nobre vereador Eliomar Coelho. Parecer favorável, senhor presidente.
Vereador, o senhor está com a palavra pela ordem. O senhor não ia pedir o adiamento dessa matéria? O senhor havia falado que ia pedir? Refazendo a fala, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que fosse adiado por uma sessão esse projeto. Então, a presidência submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1815/2003. E autoriza o senhor vereador Aloysio Freitas, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer as especificações do cargo de assistente social e dar outras providências. Pendentes de pareceres. Pela Comissão de Administração, vereador Edmilson Dias. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Marcelino da Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em Para encaminhar. Senhores vereadores. Para encaminhar, senhor presidente. Peço adiamento por uma sessão face à ausência do autor da matéria. Para encaminhar, a presidência refaz a fala. Para encaminhar a matéria, o nobre vereador Paulo Melo. Senhor presidente, eu peço adiamento por uma sessão face à ausência do autor da matéria, da propositura. A presidência submete ao doutor plenário o adiamento da matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1996/2004, de autoria da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. Para encaminhar, senhor presidente. Que altera a Lei Municipal 1873, de 29 de maio de 1992, dando nova redação aos artigos 1º, parágrafo 1º, 5º, 16 e 17, nos termos da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aqui é o quê? Você quer adiar? Palavra pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, eu queria pedir para a rejeição das emendas. Você quer encaminhar? Vereador, o senhor quer encaminhar ou quer falar pela ordem? O senhor quer encaminhar a matéria? Não, encaminhar a matéria, o senhor que pediu então, pela ordem. Então, um segundinho só. Projeto de maioria simples. Então, não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. Número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada, né? Aprovada. Aprovada. Não, rejeitada a emenda. O senhor quer verificação nominal dessa emenda, vereador? Sim, para rejeição da emenda. A emenda foi aprovada. O senhor quer a solicitação nominal? Nominal para que ela seja rejeitada. Então, a emenda foi aprovada, tendo sido solicitada verificação nominal pelo nobre vereador S. Ferraz. A presidência solicita aos senhores vereadores. Zé Carlos. Não.
Você não conhece? Eu quero votar, rapaz. Não tem vereador, eu vou fazer. Mas eu posso adiar. Vou pedir para adiar. Então tem que ter mais de 14. Não, tem que ter mais de 14. Senhoras e senhores vereadores, vamos votar. Vereadores ausentes, compareçam. Desculpa lá aquela hora, mas... Não, é que não... Você entendi, hein? Também não vai dar 22, né, também? Aí Então, pela rejeição seria assim. Então, pela rejeição seria assim. Não há emenda. Para rejeitar tem que ser não. Você tem que votar não para poder rejeitar. Eu sei. Vou encerrar, hein? Vou encerrar. Vamos encerrar, Zé Carlos. Tem que ter 22 senhores vereadores presentes. Vota aí. Todo mundo vai querer colocar, então tem que colocar esse aqui e esse aqui. E põe o dele aqui. Não, vamos botar. Vamos resolver. Vamos resolver. Presentes 9 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão. Convoca a sessão extraordinária para as 18 horas e 35 minutos. É isso? Ela ia até quando? Não, a gente está na até as convoca a sessão extraordinária para às 18 horas e 5 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de decreto... Com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 2077, de 2004, mensagem 241 de 2004, de autoria do Poder Executivo, que modifica e revoga dispositivo da Lei 3.020, 5 de maio, que institui o Programa de Abono Permanência, PAP, no âmbito do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro. PDL 189, de 2003, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao diretor de produção musical Márcio Vipe Antonucci. PDL 161 de 2003, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao médico do Exército, Dr. Abner da Veiga Sotomayor. PDL 240 de 2004, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao senhor Carlos Alberto de Carvalho. E... Cadê o doutor?
PL 1815, de autoria do vereador Edmilson, do vereador Aloysio Freitas, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer as especificações do cargo de assistente social e da outras providências. O que é do Edson? De qual? Qual? Esse daqui, esse que tá. Mas o que diz? Me dá aí. E ainda 1596, PL, vereador Sami Jorge e Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à instituição policlínica do Rio de Janeiro. Esse aqui. Do Aloysio, já botou, né? Está encerrada a sessão. Som. Som. De quê? Som. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao douto plenário, se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão. Projeto de lei número 2077-2004, mensagem 241-2004, de autoria do Poder Executivo, que modifica e revoga dispositivos da Lei 3.020, de 5 de maio de 2000, que institui o Programa de Abono Permanência, PAP, no âmbito do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro. Na hora, o orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1596-2003, de autoria dos senhores vereadores Sami Jorge e Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à instituição policlínica do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Na hora, o orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, projeto de decreto legislativo 189-A de 2003, de autoria do senhor vereador Alberto Salles, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao diretor de produção musical Márcio Vipe Antonucci. Senhores vereadores, na hora, o orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1815-2003, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer as especificações do cargo de assistente social e da outras providências. Na hora, o orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2002-2004, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que considera de utilidade pública a Associação Médica Internacional do Servidor Público. Na hora, o orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 161-2003, de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel, que fica concedido o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao médico do Exército, doutor Abner da Veiga Soto Maior. Na hora, o orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto a ser emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo 240-2004, de autoria do senhor vereador Paulo Melo, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao senhor Carlos Alberto de Carvalho. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Foi o último já. Mas já foi o último.
pode dar para declaração de voto. Eu posso dar declaração de voto só. Qual? De qual? Para a declaração de voto, nobre vereador Guaraná. Alô. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu gostaria de deixar declarado meu voto favorável a todos os projetos hoje e, em especial, chamar a atenção para o projeto do vereador Sami Jorge e do vereador Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Policlínica do Rio de Janeiro. O meu avô foi médico da Policlínica durante mais de 60 anos, durante a vida dele inteira. E a Policlínica hoje, ela está precisando efetivamente de recursos, muito em função da forma que ela vem sendo administrada. Então, acho que a Policlínica efetivamente precisa desse recurso, mas gostaria de ficasse registrado aqui que o Conselho de Administração da Policlínica tem que mudar. Então, a gente vai batalhar por esse recurso, mas é preciso que o Conselho de Administração deixe de ser feito por pessoas que não trabalham lá e passe a ser ocupado pelos médicos que efetivamente prestam serviço à população carente. Fiz questão de dizer isso aqui. Um dos meus eleitores, que hoje é falecido, que trabalhou lá por mais de 60 anos, meu avô é a pessoa que mais trabalhou em tempo de vida naquela instituição. Tenho certeza que gostaria que eu fizesse esse pronunciamento aqui. Obrigado, senhor presidente. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la. Comunica aos senhores vereadores que... É hoje isso? Que hoje, às 19 horas, haverá solenidade de entrega do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Requerimento do senhor vereador Adilson Pires. E que amanhã, dia 25, às 10 horas, entrega de medalha, solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto ao coronel Carlos Alberto de Carvalho. E a comemoração do 148º aniversário do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Requerimento do vereador Alberto Salles. Convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas. O ordem do dia sairá publicado no Diário desta Casa. Está encerrada a sessão.